Olá, alunas e alunos, de volta com as nossas aulinhas de sociologia. Hoje vamos falar sobre as etnias e a identidade cultural. Portanto, estou trazendo um texto que entendo de importância para vocês, porque vocês vão, como se diz, fazer Enem e é um tema que pode cair na prova. Então, as diversidades de etnias e a identidade cultural é o tema geral. Nós dividimos em dois textos, apesar que o número 2 é a continuação do primeiro. Então, as diversidades de etnias. No planeta, há uma grande diversidade de etnias. Etnia, do grego, etnis, significa povo. Tem um sentido também de raça. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, história, valores, semelhanças físicas, entre outros. Então, a gente vê que a palavra etnia, ela tem uma certa abrangência, não diz respeito só à língua, ou só ao modo de se vestir, ou só a história, abrange tudo que diz respeito a um povo, ou só a raça, não significa só isso, né? Então, envolve a raça, envolve a cultura, envolve a língua, história, valores, semelhanças físicas, tudo isso diz respeito à etnia. Então, mesmo com algumas críticas, essa é a classificação mais aceita. Sendo assim, no planeta há uma grande diversidade étnica, ou seja, uma grande diversidade cultural, pode-se dizer. Mais importante quer dizer racial, porque racial diz respeito quase exclusivamente à raça. A gente sabe, por exemplo, o povo chinês. O povo chinês tem uma característica própria. Se conhece um chinês, um japonês, em qualquer lugar do mundo, quando a gente vê um deles, a gente pensa logo, ou é chinês ou japonês, porque são parecidos e têm uma característica diferente da nossa. Sobretudo no continente africano, que abriga mais de 1000 grupos distintos, que possuem manifestações culturais próprias, religiões e línguas. A gente sabe que, por exemplo, no continente africano, tem mais pessoas de cor negra. E nem por isso, quando a gente vê uma pessoa de cor negra, a gente não vai dizer de imediato que é africano. A gente pode até pensar, deve ser do continente africano, mas pode ser também americano, uma pessoa negra americana, ou até brasileira, ou de outro país. O Brasil também apresenta uma população bem diversificada. Nós sabemos que o Brasil é um país imenso, é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Cada região de nosso país tem um estilo próprio de falar, gosta de uma comida típica própria, tem danças e músicas diferentes. Então, destaca-se uma região de outra. Isso é o que se chama de diversidade cultural. Essa característica é consequência do processo de ocupação do território nacional que, antes da chegada dos colonizadores europeus, homens brancos, já era habitado por tribos indígenas. Outra contribuição importante foi a do negro africano, que chegou ao país para a realização de trabalhos escravos. A gente sabe que, de início, os portugueses, que eram homens brancos, eles, na época da colonização, escravizaram os índios
nossos índios, e tiveram relações de todo tipo com os índios, inclusive relações de natureza sexual, vindo a ter filhos com mulheres índias, né, indianas, e depois apareceu o negro, quando o Brasil resolveu importar o homem negro da África, aí criou-se uma coisa chamada miscigenação, ou mistura de raças, quer dizer, entre negros, entre índios e entre brancos portugueses. Então, o nosso país tem a miscigenação, que é a mistura de raças, índios, negros e brancos. Com o passar do tempo, ocorreu a miscigenação, que eu acabei de falar, que é a mistura de raças, de etnias, resultando no caboclo, e o caboclo, eu coloquei aí entre parênteses, para você estudar melhor, o caboclo é filho de índios com europeus. Índio com europeu, ou seja, com homem branco. Mulato é filho de negro com europeu, com homem branco. E cafuso, que é a mistura entre índios e negros. Outro fator que intensificou a variedade étnica do Brasil foi o intenso fluxo migratório de árabes, japoneses, entre outros. Quer dizer, de início houve um cruzamento com índios e, posteriormente, com negros. Em seguida, com o fluxo migratório, ou seja, com a imigração, a chegada aqui de árabes, de japoneses, de outros povos, a miscigenação aumentou mais ainda. Então, hoje nós temos brasileiros filhos de japoneses, filhos de árabes, e misturado até com pessoas de cor negra, com índios, quer dizer, a miscigenação se tornou mais acentuada. É importante ressaltar que essa diversidade étnica ou racial pode desencadear conflitos, visto que uma cultura pode se julgar superior à outra, tentando impor sua supremacia, quer dizer, sua superioridade. Esse fenômeno é muito comum na África, onde ocorrem vários conflitos étnicos separatistas. A Europa também é palco desses conflitos, em especial na Rússia, Espanha e na região da antiga Iugoslávia. Então, muitas vezes, um povo quer se tornar superior a outro, acha que é mais inteligente, que é mais culto, que é de raça pura, e isso gera conflitos. A gente tem aqui no Brasil, aqui acolá, vez por outra, tem um problema entre sulistas e nordestinos. Os sulistas acham que o nordestino, como se diz, prejudicou a cultura deles. E aqui acolá tem algumas pessoas que têm um pensamento, como se diz, atrasado, que tentam perseguir o nosso povo. Isso não é bom. Nós somos todos brasileiros. Agora o texto 2, que fala da identidade cultural. O que é identidade cultural? O conceito de identidade cultural refere-se à construção identitária do sujeito em relação ao seu contexto cultural. Vamos lá. A identidade cultural ainda é bastante discutida dentro dos círculos teóricos das ciências sociais em face de sua complexidade. Entre as possíveis formas de entendimento da ideia de identidade cultural, existem duas concepções distintas que devemos destacar dentro dos estudos sociológicos mais recentes. Essas concepções de identidade são brevemente explicadas por Anthony Giddens, sociólogo britânico,
e nos ajudarão a entender melhor esse conceito. Então, vamos descendo que eu vou explicar melhor aqui. Conceito de cultura. Antes de falarmos sobre os diferentes conceitos de identidade cultural, devemos esclarecer primeiro a ideia geral de cultura e de identidade. A noção de cultura faz alusão, quer dizer, lembra as características socialmente herdadas e aprendidas que os indivíduos adquirem a partir de seu convívio social. Quer dizer, o que é a cultura? É um conjunto de coisas que identificam um povo, as características que foram herdadas socialmente ao longo do tempo por aquele povo, as suas ideias, aquilo de que aquele povo gosta, as danças, as artes, a alimentação, a maneira de se vestir, tudo isso é cultura. É o conjunto de tudo isso que forma a cultura. E por isso que há uma distinção entre um povo e outro, que é justamente esse conjunto cultural, essa cultura é que faz a diferença entre os povos. Entre essas características estão a língua, a culinária, que eu já falei, que é a alimentação, o jeito de se vestir, as crenças religiosas, as normas e valores instituídos naquela comunidade. Então, as normas e valores que são adotados por determinada comunidade faz parte da cultura daquele povo. Esses traços culturais possuem influência direta sobre a construção de nossas identidades. Quer dizer, a nossa identidade ela é construída tanto em relação a mim, ao que eu determino de mim mesmo, que eu quero ser, o que eu gosto, o que eu faço, como também o que as pessoas acham de mim no meio social. Então, pode-se dizer que a cultura tem uma influência muito forte na formação de nossa identidade, porque quando eu chegar em outra região, alguém vai compreender os meus gostos, a minha forma de se vestir, as minhas ideias, tudo isso vai, como se diz, identificar a minha identidade, uma vez que elas constituem grande parte do conjunto de atributos que formam o contexto comum entre os indivíduos de uma mesma sociedade e são parte fundamental da comunicação e da cooperação entre os sujeitos. Então, a identidade, eu só quero que vocês compreendam isso, que a identidade nossa é formada de acordo com a nossa cultura. Aquilo que está em nós, normalmente, é o que está nas outras pessoas, no sentido de ideias, de gosto, aquelas pessoas que fazem parte do contexto no qual nós estamos inseridos, na sociedade da qual nós fazemos parte. Conceito de identidade. O conceito de identidade refere-se a uma parte mais individual do sujeito social, mas que ainda assim é totalmente dependente do âmbito comum e da convivência social. Então, o eu, o individual, ou seja, o eu como sujeito, ele se forma socialmente, não é individualmente, porque há uma tendência de nós, individualmente, gostarmos daquilo que as outras pessoas gostam, ter as mesmas ideias, como se diz, defender as mesmas posições, muitas vezes usar o mesmo tipo de roupa, gostar do mesmo alimento. Quer dizer, isso é o que forma uma cultura, somando o que eu gosto com o que outra pessoa gosta, e que a gente, no geral, gosta da mesma coisa, termina gostando da mesma coisa. De forma geral, entende-se por identidade aquilo que se relaciona com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Então, a minha identidade vai formando
ao passo que eu vou atribuindo a mim mesmo determinadas ideias, eu vou, como se diz, tendo ideias baseadas naquilo que as pessoas pensam, porque, como é uma questão cultural, muitas vezes os mais velhos passam para mim, eu passo para aqueles que vêm depois de mim, assim a cultura vai caminhando de geração a geração. Esse entendimento é construído a partir de determinadas fontes de significado que são construídas socialmente, como o gênero, a nacionalidade ou a classe social. Quer dizer, o meu gênero, a minha nacionalidade ou a classe social tem muito a ver com a cultura na qual eu estou inserido e que passam a ser usadas pelos indivíduos como plataforma de construção de sua identidade. Como eu falei, na minha comunidade, eu faço parte dela, de tudo que diz respeito a ela. Então, eu vou formando minha identidade de acordo com o gosto das pessoas, de um modo geral, desde criança. Então, eu vou me formando, eu vou me construindo, quer dizer, vou construindo a minha pessoa. Na hora que a gente nasce, é um ser igual a outro. Mas, com o tempo, nós vamos construindo a nossa identidade e termina diferente das demais pessoas, individualmente. E no conjunto a gente termina gostando do mesmo estilo de música, do mesmo tipo de comida, da mesma forma de vestir, defendendo as mesmas ideias, tendo o mesmo senso moral daquela comunidade. Dificilmente mudamos as nossas ideias. Dentro desse conceito de identidade, há duas distinções importantes que devemos entender antes de prosseguirmos. A teoria sociológica distingue duas apreensões: a identidade social e a autoidentidade. Vamos ver o que é. A identidade social refere-se às características atribuídas ao indivíduo pelos outros, o que serve como uma espécie de categorização realizada pelos demais indivíduos para identificar o que uma pessoa em particular é. Quer dizer, toda pessoa tem sua identidade social. Alguém me vê de uma forma, eu vejo outras pessoas de outra forma. Então, o que ele é socialmente é a identidade social. Então, eu identifico as pessoas pelo trabalho dela, pelo modo de se vestir, pelo estilo de lidar com a família. Então, ela tem uma identidade social, porque quando alguém passa por outro, ou se duas pessoas estiverem conversando, pode dizer, ó, aquele ali é fulano, ele faz isso, ele faz aquilo, ele gosta disso, ele gosta daquilo, ele é pai de Beltrano, ele é pai de Cicrano, ele trabalha em tal lugar, ele tem tal profissão. Então, existe uma identidade social. Portanto, o título profissional, aí é o exemplo, de médico, por exemplo, quando atribuído a um sujeito, possui uma série de qualidades pré-definidas no contexto social que são atribuídas aos indivíduos que exercem essa profissão. A partir disso, o sujeito posiciona-se e é posicionado em seu âmbito social em relação a outros indivíduos que partilham dos mesmos atributos. Quer dizer, eu posso dizer que alguém é médico, que ele é casado, que posso dizer quem é a esposa dele, posso dizer quantos filhos ele tem, posso dizer o que os filhos dele estão fazendo, posso dizer, né, que ele tem isso, aquilo, outro. É uma identidade social que ele formou ao longo da vida e é visto pelas outras pessoas daquele modo. Agora, existe o conceito de autoidentidade ou identidade pessoal, que é a consciência de si mesmo como indivíduo. Aí é aquilo que eu atribuo a mim. Como é que eu sou, quem eu sou, do que eu gosto, qual o meu relacionamento com as outras pessoas,
de que modo eu devo me relacionar, então é quando eu olho para mim mesmo. Então eu crio uma auto quer dizer de si, eu crio uma identidade de mim mesmo, de si, certo? Refere-se à formulação de um sentido único que atribuímos a nós mesmos e à nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo. O diálogo entre o mundo interior do indivíduo e o mundo exterior da sociedade molda a identidade do sujeito, que se forma a partir de suas escolhas no decorrer de sua vida. Então, a identidade do sujeito, quer dizer, a identidade de determinada pessoa, ela é formada de duas formas. De forma interna, ou seja, quando eu me volto para o meu mundo interior e olho para mim e digo, eu quero ser isso, eu quero isso para mim. Tanto na questão de formação, de trabalho, de gosto, de ideias, eu digo, eu só gosto disso, eu só faço isso. Então, eu estou dizendo a mim mesmo que eu só devo fazer aquilo que eu gosto, eu só devo pensar daquela forma. Então, é a identidade que eu criei para mim, convivendo com as outras pessoas. E também, como eu falei, a identidade social, que é formada de forma exterior em relação às outras pessoas no meu convívio no dia a dia, com o meu trabalho, com a minha forma de agir em relação a outras pessoas, elas vão dizer como eu sou. Então, aí, essas duas coisas, a identidade, a autoidentidade, que é a identidade que eu formo de mim mesmo, e a identidade que é formada perante as pessoas, é que forma a identidade do sujeito. Aí vem a identidade cultural. Por fim, podemos estabelecer, diante do que já foi esclarecido, que o conceito de identidade cultural faz alusão à construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural. Quer dizer, a identidade cultural pode-se dizer que é o somatório da identidade individual, ou autoidentidade, e da identidade social, porque eu trago em mim mesmo, como sujeito, um conjunto de coisas que identifica minha cultura, pelo modo de falar, pelo modo de se vestir. Então, há uma construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural, quer dizer, na cultura que ele está, da qual ele faz parte. Em outras palavras, a identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação a ele. Quer dizer, a maneira de eu pensar, de eu agir em relação à minha sociedade é o que cria a minha identidade cultural. Por isso que está dizendo aí, a identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação a ele. A forma da gente, as nossas ideias, o nosso pensamento, a maneira de agir é o que vai formar essa identidade cultural. Esse processo é contínuo e perpétuo, o que significa que a identidade de um sujeito está sempre sujeita a mudanças. Quer dizer, como a sociedade muda, ela muda seus gostos, sua forma de pensar, a gente também vai mudando com ela, vai mudando, vai moldando a nossa identidade cultural. Inclusive, vai mudando a própria identidade pessoal, que é a autoidentidade, e a identidade social. E então a identidade cultural é formada de acordo com a mudança da cultura, com a mudança da sociedade. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando eu era criança, que praticamente não existia motocicleta, era comum o homem do sítio, o homem do campo, vir para a cidade a cavalo. E sempre eles ou uns tinham casa própria na rua, outros iam para a casa dos parentes, aqui na cidade, vinham para a casa dos parentes. E o que é que eles faziam? Isso era um costume não só aqui em nossa cidade, mas em todas as cidades da região. Eles
amarrava o cavalo no poste em frente às casas. Então, tinha diversos cavalos no dia de feira amarrados nos postes. Hoje ninguém faz mais isso praticamente. Dificilmente alguém vem a cavalo para a cidade. Por quê? Porque surgiu o meio de transporte, que é a moto, e todo mundo se vale de, quando não tem carro, vem de moto para a cidade. Então, foi um costume social que mudou com o tempo. Então, nesse sentido, a identidade cultural preenche os espaços de mediação, quer dizer, de contato entre uma cultura e outra, entre o mundo interior e o mundo exterior. Quer dizer, aquilo que eu tenho como autoidentidade e aquilo que as pessoas me veem de forma social. Entre o mundo pessoal e o mundo público. Nesse processo, ao mesmo tempo que projetamos nossas particularidades sobre o mundo exterior, ações individuais de vontade ou desejo particular, também internalizamos o mundo exterior, que são normas, valores, língua, e é nessa relação que construímos nossa identidade. Então, só quero que vocês entendam isso, que a nossa identidade é formada culturalmente. A cultura é quem forma a nossa identidade. Por isso, nós nos identificamos muito bem com o lugar no qual nós vivemos. Tá certo? Bom, acredito que esclareci até o ponto que posso esclarecer o texto e espero que todos tenham compreendido. Na próxima semana estarei mandando a atividade e desejo que todos estejam bem, superando esse momento difícil. Vamos ter paciência, ter calma e a gente chega lá. Se Deus quiser, logo, logo as vacinas vão chegar e a gente vai ultrapassar esse momento de dificuldade e de pandemia. Então, desejo a todos felicidade e muita paz. Até a próxima.